As paz, igreja, vamos hoje continuar o nosso estudo no segmento de Jesus, João, capítulo 12, de 46, 7 até 54. João, capítulo 12, né? É isso aí. Foi o que eu estudei, gente. Leu, seu Birajara? Leu? Ô, glória. Põe na tela aí, por favor. Então, a gente já estava falando de Jesus com Lázaro. Jesus já tinha dado a palavra para Lázaro sair. Lázaro saiu com vida. Lázaro ressuscitou. Lembra que eu falei que Jesus, de propósito, faz com que Lázaro fique 4 dias, porque pela lei, alguém só poderia ser ressuscitado em 3 dias. Aí Jesus, para quebrar a lei, e aí eu falei que Jesus está sempre nesse percurso, nesse caminho, de desconstruir os paradigmas da lei, os paradigmas engessados. Jesus está sempre fazendo isso, quebrando o protocolo. É lá, é no monte, não. Onde é que tem que adorar? Em espírito e em verdade. Então Jesus vai lá, quebra mais um protocolo. Que eles só achavam que para alguém ser ressuscitado era só até o 3º dia. Até o 3º dia, se não acontecesse nada, enterra. Mas Jesus vem no 4º dia, tira Lázaro, dá uma palavra, tira Lázaro, e Lázaro vem para fora. Lázaro está vivo. É isso mesmo? É o 11? Então, desculpa. Isso, então. É o 11, 48 ao 54. Sabe por quê? Eu fiz a agenda da igreja. E na agenda da igreja eu já vou botando 12 não sei o quê, 12, quem vai dar o estudo e o número. Eu estou com 12 na cabeça. Isso. É isso aí. Então, diz assim: se o deixamos assim, todos crerão nele. Então aqui são os fariseus querendo impedir Jesus, abaixa só um pouquinho o fundo, querendo impedir Jesus. Então, se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Qual é a preocupação de tirar Jesus de cena? Quando a gente vê que num lugar está faltando Jesus, ou porque alguém tirou ele de cena, é simplesmente por isso aqui, preocupação própria. Os fariseus, os religiosos da época, estavam querendo tirar Jesus de cena, logo após ele ter curado Lázaro, porque o nome de Jesus já estava sendo inflamado na cidade. E os religiosos não faziam isso que Jesus fazia. Eles não andavam com pobre. É a primeira vez, e aí é gostoso, porque quando você vai estudando, como os evangelhos vêm chegando no 1º século, os 4 evangelhos, 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e João, quando esses evangelhos chegam às mãos de homens, eles ficam encantados de ver Jesus, pela primeira vez, um livro mostrando um Senhor humilde. Porque os livros mostravam o glamour do reinado, mostravam o poder dos homens, mostravam a falta de relação que o homem tinha com a pobreza e com a necessidade. Só mostrava o glamour, só o poder, só as conquistas. Quando os evangelhos vêm chegando às mãos dos homens, os homens ficam encantados, ficam maravilhados de como um Deus se torna homem e se preocupa tanto
em curar as pessoas, em abençoar as pessoas, em amar as pessoas de verdade, em mostrar a sua humanidade. Mesmo sendo julgado, mesmo querendo prender ele, mesmo querendo matar ele. Então a gente entra num cenário agora de estudo que começa a mexer com a morte de Jesus. É agora nesse cenário que a gente vai começar a ver os burburinhos de vamos matar Jesus. E nesse momento, e a gente vai continuar lendo, é que na história, a partir da leitura de João, e a gente está focado em João, que começa então os religiosos perderem seu espaço. E a preocupação deles é isso, ó. Se os romanos ficarem sabendo que esse Jesus tem poder, nós vamos perder o nosso lugar. Vamos perder nossa mordomia. Vamos perder o nosso acesso. O poder que a gente tem da religião com o Estado. Se eles souberem o que Jesus fez com Lázaro, a gente vai perder a nossa mordomia. A gente vai perder o nosso lugar para esse Jesus. E aqui eu quero fazer um parêntese. Quando nós, pregadores da palavra e do Evangelho de Jesus, retiramos da nossa anunciação os feitos de Jesus, as aproximações do quanto temos que parecermos com Jesus. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, pregar Jesus é covardia na igreja. Porque não tem como você pregar Jesus e a mensagem não for boa. Porque realmente não tem como você falar de Jesus e não deixar as pessoas assim, meu Deus, que homem é esse? Que Senhor é esse? Que cuida do pobre, da prostituta, da viúva, do necessitado, que passa e vê o outro doente, que pega o cego de nascença e levanta ele de volta, e cura esse homem, e responsabiliza para ir no tanque de Siloé, cospe, bota um lodinho, porque quando as pessoas viam, e tem um simbolismo muito forte de Jesus fazer isso, quando as pessoas viam alguém que era enfermo, doente, elas cuspiam no chão com um sinal de desprezo. Isso era normal, era cultural na época. Jesus, ele cospe não com desprezo, mas com amor. É como se ele estivesse falando, olha, eu vou restituir o passado auditivo de humilhação. Então, por isso que algumas pessoas dizem isso, pregar Jesus, pregar é muito fácil, porque não há erro em Jesus. Não há, e Jesus é humilde, é manso. Jesus responde com perguntas. Quando uma pessoa pergunta para Jesus, ele responde com pergunta. Ele faz a pessoa se acessar. Ele faz a pessoa olhar para dentro. Lembra quando queriam tacar pedra na mulher? Jesus fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que ele faz? A gente olhar para dentro. Rapaz, estou cheio de pecado, como é que eu vou matar essa mulher? E as pedras que faziam sentido em apedrejar o outro, não faz mais agora, porque ele deu uma palavra. Uma palavra de Jesus faz nortear e mudar os sentidos. Então aqui a gente está entrando nesse momento, onde Caifás vai começar a dar a primeira noção deles do que a gente precisa tirar Jesus de cena. Só que vamos lá. Igreja, para a gente entender muitas coisas que a gente está lendo de João, a gente precisa ler Isaías. Porque, olha que como o evangelho é lindo. Isaías já tinha anunciado tudo que Jesus ia fazer. Lê Isaías, pelo menos, 51, 52, 53, 65, 61. Lê em casa. Chega hoje ou amanhã, então separa hoje, vou ler o 52, Isaías 52, 53, 51, vou ler 65, 61, que nem o pastor falou, vou ler. Vou ler hoje, vou ler amanhã um pouco, vou ler 4, sabe? Lê. Você vai entender que até aqui onde a gente chegou vendo, quando o Isaías vai falar, como crerão se não há quem pregue? Quando ele fala que Jesus vai vir
do jeito que ele vai vir, do jeito que ele vai morrer. Tudo Isaías já tinha relatado, tudo em espírito. O Senhor já tinha dado a Isaías para escrever. E Jesus é o cumprimento dessas palavras. Então Caifás já está profetizando aquilo que já estava para acontecer, que já estava certo. E o texto bíblico diz que ele fala a partir do Espírito de Deus, ele é revelado aquilo. E ele vai dizer isso. Ó. Então, a gente tem um cenário onde os religiosos querem tirar Jesus de cena, simplesmente porque Jesus está tomando a cena, ele está curando, ele está fazendo coisa que ninguém faz, ele está abafando. Muitos judeus estavam crendo em Jesus, muitos judeus estavam já crendo que Jesus era o Messias, e aí os religiosos têm essa ideia, e vem Caifás e fala isso aqui. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo. Olha o que ele está dizendo. E que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Só que isso o profeta Isaías já tinha dito. Só que o povo estava cego, gente. Por que o povo estava cego? Porque toda vez que a gente espera Jesus da nossa maneira, quando ele se revela da sua maneira, a gente não consegue entender. Se você começar a orar para Deus te abençoar de uma maneira, você fantasiar as bênçãos de Deus conforme você quer, quando a bênção de Deus chegar, ela vai estar na tua frente e você não vai tomar posse. Porque você está fantasiado, você só acha que Deus só vai se revelar se fizer isso. Então esse povo estava vivendo isso. Eles achavam que Jesus ia chegar destronando tudo, que ele ia vir como um rei poderoso, e ele vem manso e humilde. Ele vem subindo numa jumentinha. Ele vem humilde, manso. Ele vem cuidando do pobre, do último. Ele vem fazendo que o último seja primeiro. Porque ele é que está na direção dos últimos. Então Caifás dá essa palavra. Essa palavra faz para os religiosos que já estavam tentando prender Jesus, fazer além do que a prisão, a morte. Então a gente vai começar a entrar em cenários onde João vai relatar passo a passo da morte de Jesus. Do próprio Jesus falando da sua morte. E os discípulos não entendendo. E as pessoas que estão perto não entendendo. Então a gente vai, a partir de próximas quinta-feiras, entrar num cenário que para mim é o cenário mais glorioso da leitura joanina. Da maneira como João vai nos apresentando Jesus, o Cristo. Caifás fala isso. E a próxima palavra entre eles é essa. Então, somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Último versículo. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus. Manifestadamente fazendo a manifestação do Espírito Santo perto dos judeus, para que não viesse anteceder aquilo e o tempo para a morte dele. Pode ver que a gente já leu em outros versículos que Jesus ele sumia às vezes da multidão, porque não era o tempo dele. As pessoas vinham para prender Jesus, mas não era o tempo dele. Jesus tinha um tempo específico. Manifestar entre os judeus. Mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com seus discípulos.
ponto. A gente vai estudar o 12, de 1 a 12 semana que vem, que já vai começar a falar, a gente já vai começar então a abrir a mente sobre o que está acontecendo nesse cenário. O que eu quero traduzir para nós como igreja é isso aqui. Os religiosos agora entenderam que não bastava mais tirar Jesus de cena o prendendo. Agora tinha que matar Jesus. Só que eles não tinham a consciência do que o Caifás estava profetizando, que é o que o Isaías já tinha dito, que ele morreria por todos. E essa morte de Jesus era de fato a maneira de reunir o seu povo, nós. Nós fomos alcançados pela cruz. Ali o Senhor sofreu por nós. Todo o nosso pecado foi carregado por Jesus, para nos dar o acesso ao perdão. Porque se não fosse dessa maneira, e aí a gente entra num cenário que eu quero um dia poder abrir, seja pregando, ou seja num estudo bíblico, Hebreus. Quando aos Hebreus vai se entender que Jesus, ele não vem fazer, como eu vou dizer, a sua morte, a purificação por nós, como os homens tinham feito no passado. Porque no passado, de ano em ano, tinha que se purificar para todo o povo, no Antigo Testamento. Jesus, como está escrito, por um homem entrou o pecado, Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado. E por um homem o pecado saiu da humanidade. Pô, mas como é que a gente peca, pastor? Como é que a gente erra se o pecado saiu? O poder sobre o pecado não está mais em nós quando nós estamos no Espírito. O que dominava a gente não nos domina mais quando estamos no Espírito. Aí vem Romanos 8 dizer para a gente que nenhuma condenação há para aqueles que não vivam segundo o prazer da carne, mas vivam segundo o prazer do Espírito. Então, é pelo Espírito que a carne, o desejo carnal, não tem poder sobre nós, se a gente viver uma vida no Espírito. Antes do Romanos 8, o apóstolo Paulo vai escrever e ele faz uma menção com o casamento. Ele diz, olha, a lei do casamento só é extinguida entre um casal se um morrer. Se houver a morte. Houve a morte, a lei já não está mais sobre eles. Então, o Espírito Santo, uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, ele faz a separação do casamento que a gente tinha com o pecado. A gente era casado com o pecado antes de estar com Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele anula, porque a gente morre. A gente deixa de ser quem a gente era. A gente deixa de desejar aquilo que a gente desejava. A gente agora morrendo, vivendo no Espírito, acaba-se o poder desse casamento, porque eu morri para o pecado. Não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. É o encontro que a gente já leu de Jesus e Nicodemos. Tem que nascer de novo, da água do Espírito. O pecado está aí, querendo casar com a gente de novo, mas a gente já está casado com Jesus. Não tem espaço para traição, não tem espaço para adultério espiritual, não tem espaço, irmãos. Aquele que dá espaço, pode crer, que esse talvez nem volte mais, ou que ele tenha dificuldade, porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve ao Senhor Jesus. Ou você casa com Jesus, ou você casa com o pecado. Não tem como. Então,
essa profecia dessa morte é a maravilhosa maneira da graça chegar sobre nós. Quando se separa o homem do casamento com o pecado, a lei acaba e vem a graça. A graça é o favor imerecido. É porque não merecemos que somos amados. É porque somos como somos que somos amados. E às vezes a gente litera demais uma expressão bíblica sem entender o contexto, que a gente acaba errando. Quando a gente lê que aquele que for tomar a ceia, se ele tomar indignamente, esse fará mal a si mesmo. Aí as pessoas pensam, para eu tomar ceia, eu não posso ter pecado essa semana. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Tomar o cálice indignamente, em memória de Cristo, é você não saber o que você está fazendo. É você não ter se analisado e analisado a correspondência do que é sangue e corpo de Cristo. Não é sobre não errar, porque senão ninguém podia beber dignamente, todo mundo. Ninguém. Não somos santos, estamos nos santificando. Não somos puros, estamos nos purificando. Todo mundo na semana deu uma vacilada. Quem sabe no próprio dia, domingo, vindo para a igreja, deu uma vacilada. Brigou, discutiu. Se for assim, ninguém vai, em memória de Cristo, beber e tomar o cálice da Santa Ceia. Só que beber indignamente é isso. É você não saber o que você está fazendo, não ter consciência do que significa essa morte e essa ressurreição. Do que significa Jesus ter ressuscitado. Do que significa Jesus voltar para buscar a sua noiva, para casar com ela e viver com ela na eternidade. E aí eu vou voltar no versículo 1. Os religiosos, e aí olha o que isso pode acontecer com a gente. Aonde é que a gente alcança a religião e a gente passa pela religião e vira filho de Deus? Por exemplo, aqui eles estão preocupados consigo mesmo. Religião. Toda vez que você está no âmbito de igreja, que você entrou numa religião, que você entrou no evangelho, mas você está preocupado com você mesmo, e você de alguma maneira desloca Jesus com as suas preocupações pessoais só, quando você vive em si mesmado, quando o evangelho é umbilical, quando o rei não está na cabeça, está na barriga, você ainda só é um religioso, que faria a mesma coisa com Jesus que eles fizeram. Porque para você vencer, Jesus tem que vir da tua maneira. Jesus tem que fazer o que você quer. Jesus tem que fazer da maneira que a gente quer. Isso se chama religiosidade. Toda vez que a gente procura orar, procura viver uma vida aparente, quando a gente só muda o comportamento, a maneira de vestir, a maneira de falar, você só alcançou a religião. Mas quando você muda de verdade, quando você passa da religião para o evangelho, para a transformação no espírito, quando você começa a estar nos lugares e fazer a diferença, quando você começa a ser boca de Deus onde você está, salgar, temperar, ser luz. Quando o evangelho começa a ser de dentro para fora. E eu vou contar uma experiência que eu tive, particular, na moto. Estou andando de moto. E o lugar para tribular o crente. Moto e carro. Meu irmão, parece que a gente é tomado. Fecha a gente, me fechou.
Tu fecha os outros, tu não fala nada, né? Tu nem pede perdão às vezes. Mas o lugar sinistro, para mim também sempre foi sinistro. Tem sido menos. Tô na moto, aí tem um carro aqui do lado. O Rafael estava comigo nesse dia. A gente está vindo, a pessoa está aqui, virou para cá sem dar seta. Mas virou para cá sem dar seta e devagar, que é o pior. Cara, não deu tempo direito. Segurei no freio, marcha, e a moto já quase caindo. E com 2 ainda na garupa. Passamos assim a fio, ó. Caraca, eu falei, caraca, irmão. Minhas pernas estão tremendo. Eu pensei que a gente ia bater aqui, ia se arrebentar todo. Aí o Rafael, pô, cara, eu na mesma coisa, já até me tranquei todo aqui, porque eu imaginei a gente já batendo. Eu falei, caraca, irmão. Eu respirei bem fundo. E eu ia reclamar, mas de dentro o Senhor falou assim, não reclama não. Agradece pelo livramento. E eu falei assim, obrigado, Jesus. Deixei a pessoa aí, não reclamei. Fui embora com minhas pernas tremendo. E aí nesse dia eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho orado do Evangelho de dentro para fora. Porque é o que Jesus acaba de falar com a gente em alguns versículos antes aqui. O Evangelho diz respeito. Não, e aí não foi no estudo aqui, foi numa palavra que eu falei aqui. Que a gente tenta fazer purificação e santidade do externo para dentro, para a gente se sentir mais santo, lembra? Que eu falei quando os fariseus vão falar, Jesus, os seus discípulos não lavam a mão, porque tinha um rito programático em que a minha santidade dependia também de uma relação de lavar as mãos, de como eu vou lavar o copo, de como não sei o quê, e aí eu vou me santificando, e aí Jesus fala, não é isso. Não é isso. Quando Jesus vai falar para Pedro, não demoniza, né? Não bota em pecado aquilo que eu já purifiquei. Vai comer a carne de porco, meu filho. Fica tranquilo. Vai lá comer, fica em paz. Fica tranquilo. E Jesus vai dizer, olha, para com esse negócio de querer pegar o externo para transformar numa vida santa. Para de ficar se preocupando com o que vão achar de você. Começa a se preocupar com o que Deus vai pensar de você. Para de ficar preocupando, sabe? Esses pensamentos automáticos toda hora, de que o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas... Esquece, irmão. Primeiro pensa no que os céus vão pensar sobre você. O que Deus vai pensar sobre você. Primeiro pensa nisso. Porque se os céus carimbam a tua vida, mas ninguém tem direito de reclamar, irmãos. Mas ninguém. Então, quando a gente passa desse caminho da religião, do ensimesmamento, de uma vida para nós, de um caminho para nós, de um lugar só para nós, quando a gente passa desse caminho, a gente entra no que realmente é para viver o Evangelho de Jesus, o Cristo. Que diz respeito não ao outro somente, mas primeiro a Deus. Porque primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar o próximo como a ti mesmo. A nossa relação de pensamentos automáticos, né? A TCC vai dizer isso. Terapia cognitiva comportamental. Toda situação gera uma emoção que gera um pensamento automático. Toda. Passou por uma situação, vai gerar uma emoção que vai pensar um pensamento automático. Passou na rua, caiu, vem a emoção, aí você pensa, será que vão rir de mim? Será que alguém viu e vão rir de mim? Porque a gente é esse tipo de gente que está sempre preocupado com o externo. E Jesus vai falar, deixa meus filhos em paz. Eles não lavaram a mão não, mas dentro deles saem rios de água viva. Eu não estou importando com o que eles estão comendo. Eu não estou me importando se eles não lavaram a mão. Eu estou me importando o que está dentro deles. Quem eles estão sendo na vida? Quem eles estão permitindo ser? Que tipo de crente, de cristão eles estão sendo? Que tipo de sal? Insípido ou sal verdadeiro? Insípido é o sal pisado pelos homens. Que era o sal que eles colocavam no gelo para não derrapar. O sal que não era usado
era jogado no chão para fazer aderência. E Jesus faz essa menção, dizendo, olha, se você quer ser um cristão, não seja um tipo de sal insípido, que é pisado pelos homens, que não serve mais para nada. Seja o sal que tempera. E toda vez a religião quer fazer isso de nós. Tirar Jesus de cena. A religiosidade quer tirar Jesus de cena. Porque pregar Jesus, irmãos, primeiro, é confrontuoso para mim. Porque já se eu prego Jesus, eu devo andar como Jesus. Já que eu anuncio Jesus, eu devo viver como Jesus. Já que eu ensino os irmãos aqui na igreja, o caldo vai ficando estreito para mim. Porque toda vez que a gente vai avançando nos ensinamentos de João, o caldo vai ficando estreito para mim e para vocês. Porque a gente tem aprendido que aqui é um lugar de imitar Jesus e de adorar o Cristo. Então a nossa relação é de imitação. Não minha, não de mim, mas todos estamos pós-Jesus. Jesus está na frente e a gente está pós-Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e vivendo Jesus. Todos nós, na mesma direção. A religião, a religiosidade em nós, faz a gente viver um ensemesmamento. Esse ensemesmamento é retirar Jesus de cena para que a gente seja visto, para que a gente seja alcançado. Então, a gente sai de um lugar de relacionamento para um lugar de consumo. A igreja vira fast food. A igreja vira o McDonald's. Eu venho para a igreja para consumir. Eu venho para a igreja para poder pegar minha bênção. Eu venho para a igreja para me dar bem. Eu venho aqui, peço meu lanche, peço meu negócio rapidinho e saio com a minha bênção. Você sai de um lugar de relacionamento para um lugar onde você está matando Jesus. Porque Jesus não é um lugar de fast food. Jesus não é um porto para te dar descanso. Jesus é o caminho, ele não é o porto. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, isso incomoda demais os religiosos. Isso incomoda demais. Porque, primeiro, eu não quero viver isso. Porque viver isso é difícil demais. O que eu quero é ter o meu banco e o meu lugar e o meu espaço, o meu gabinete, o meu dinheiro, o meu carrão, o meu luxo. O que eu quero é isso. Vou falar de vitória. Vou falar de bênção. Vou falar de prosperidade. Vou falar de só alcançar isso. Vou falar disso. E esqueço de... calma aí, vamos menos falar daquilo que diz respeito aos irmãos imitarem Jesus, porque com Jesus não dá para negociar a bênção. Com Jesus não dá, porque lembra que os discípulos ficaram, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Jesus, meu Deus, não é sobre isso. Eles não estão entendendo. Com Jesus, quando não tem dinheiro para pagar um imposto, a gente tem que viver de fé, irmãos. E uma fé que nos chama muito para uma dificuldade. Porque ir pescar no Mar da Galileia com um anzol e achar o peixe que está com dinheiro e ainda... Isso é muita fé, irmão. Isso é muita fé. Jesus sempre vai nos responsabilizar para o milagre que Ele quer fazer em nós. Então, esse deslocamento que eu falei de Jesus com o cego de nascença, Ele faz com a gente toda hora, gente. A gente ora, porque não é pecado orar por isso. Senhor, cura teu servo. Faz teu servo nascer de novo de dentro para fora. Abençoa teu servo, porque se o Senhor botar na minha mão, eu vou abençoar. Eu vou
prosperar esse lugar, eu vou abençoar, eu vou poder ajudar mais gente. Me abençoa, Senhor, para eu poder compartilhar na comunhão. Não é pecado, irmão, pedir isso. Só que o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem você é. E o Senhor vai falar o seguinte: você quer? Então sai do barco para andar sobre as águas. Mas eu não vi a água virando sólida. Fé, meu filho. Fé em mim. Fé em mim. Vem, estou te esperando. Para você viver aquilo que você nunca viveu. Responsabilidade. Saia do barco. Durma na tempestade. Responsabilidade. Confia. O lugar dos discípulos de Jesus é um lugar de extrema confiança, extrema responsabilidade. Por isso, irmão, que eu não acredito que nenhum irmão que venha para cá, nenhuma irmã que venha para cá, deva ficar sentado no banco, esquentando cadeira de banco. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, gente, nisso. Isso aqui não é um McDonald's, não é um fast food, não é uma lanchonete, não é um mercado. Isso aqui não é uma plateia de teatro, onde a gente aplaude, a gente canta. Isso não é. Isso aqui é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Isso aqui diz respeito às lutas que a gente trava todos os dias. Que não são contra carne e sangue, mas são contra principados e potestades. Isso aqui não diz respeito a gente vir para cá ser mimado por Deus porque o nosso vizinho está falando mal da gente. Isso aqui diz respeito a gente vir para cá para orar para o nosso vizinho se converter e ser cheio do Espírito Santo. E pedir a Deus para me ensinar a perdoar o meu vizinho que falou mal de mim. Isso aqui não diz respeito a eu comprar agora uma outra casa maior. Não é pecado fazer isso. Pecado nenhum. Mas essas coisas o Senhor vai acrescentar para aqueles que se responsabilizam no processo. Porque ninguém vai ser abençoado também do nada, irmão. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cair para dentro, tem que procurar o teu caminho. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho muito difícil se você não estiver se responsabilizando por alguma coisa. Então, desde o começo da CCJ, a gente tem falado sobre isso. O Evangelho não é um caminho de vir buscar o direito já está garantido. O Evangelho é vir para cá para saber qual é a tua responsabilidade. Para que Deus te chamou? Para que o Senhor te chamou? Porque senão a gente fica mais uma vez fazendo o clube da religião. A gente fica mais uma vez fazendo clubismo. A gente vai virar uma seita. A gente vai virar um clubinho. E Deus não nos chamou para isso. Porque com 12 discípulos, Jesus alvoroçou o mundo. 12 discípulos, cheios do Espírito Santo, fizeram com que o Evangelho, até os dias de hoje, chegasse a nós. O apóstolo Paulo, que não foi aquele que completou os 12 quando Judas morre, que aí vem Matias, foi sorteado, veio Matias. Nós escolhemos Matias porque nós somos assim. Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Para mim, quem completou o lugar de Judas como 12 foi o apóstolo Paulo. Escolhido a dedo por Jesus. Para viver no Espírito. Para cuidar dos gentios que somos nós. Para o Evangelho chegar até aqui. E a gente continuar a boa missão, as boas novas. Por isso, igreja, que a gente está aqui terça-feira, tomando café com os nossos irmãos, falando do Evangelho e fazendo oração. Por isso que a gente está. E vai começar os sábados, o trabalho, e vai começar o reforço escolar, para essas crianças conhecerem Jesus. Para essas crianças conhecerem, não só ela, mas seus pais, conhecerem Jesus, conhecerem Cristo.
mudarem a vida delas, transformar a vida delas pelo poder do Espírito. Não é sobre rede social, mostrar para ninguém. Não é sobre isso. Isso faz parte. Faz parte porque é a nossa era. É o nosso tempo. É isso. A gente dialoga também. Mas o nosso primeiro interesse não é esse. Nosso primeiro interesse é proclamar o reino de Deus e a justiça dos céus. E para fazer justiça, não podemos fazer com as nossas próprias mãos. Senão vira justiçamento. Justiça é o que eu tenho falado aqui. Justiça é para ser feita. Reparadora. O que a gente precisa reparar aqui no bairro? Tem muito roubo, tem muita gente falando mal, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente mentirosa, tem muita gente... O que tem aqui? Qual é a dificuldade? Vamos entrar nessa dificuldade e vamos reparar. Vamos fazer reparos. Vamos ajustar, vamos orar, vamos abençoar, vamos na festa junina, em vez de a gente fazer, vamos lá fazer, vamos ser bênção naquele lugar, vamos orar por aquele lugar, vamos abençoar as pessoas, vamos embora. Vamos salgar. Como eu falei, ninguém pega a panela e joga dentro do sal. A gente pega o sal e joga na panela. Cada vez mais a religião quer que a gente pegue a panela e jogue dentro do sal. Achando que isso é interessante. Mas isso não é interessante. Isso é a maneira mais covarde de anular Jesus. É uma maneira muito covarde, e é isso. Porque eu não quero perder o meu lugar. Porque eu não quero que as pessoas fiquem sabendo que é Jesus quem faz. Não quero. Tá muito legal o poder. Tá muito legal me relacionar com o poder. Tá muito legal eu passar e os irmãos ficarem fazendo filas e filas para falar comigo. Porque eu sou inacessível. E acaba o culto, eu vou para trás do púlpito, vou embora, pego o meu carrão e vou embora. Pá! Tá muito legal isso. Não, eu tenho minha vida, eu não posso dar tempo, eu não posso sentar, eu não posso conversar, eu tenho muita coisa para fazer. O poder está na minha mão. Ah, irmãos, o que eu mais peço, Senhor, me livra dessa maldade. Me livra, Jesus, em nome do Senhor. Me livra disso. Me livra de estelismo, de qualquer coisa, de achar que quando eu entrar, eu já falei isso aqui, não pense que quando eu entrar na casa de algum dos irmãos, a casa vai ser abençoada. Não, nada a ver. Se Jesus não estiver lá, ele não vai ser abençoado. Se o Senhor não entrar conosco, aí, irmão, esquece. Realmente. Não ter mais poder que ninguém. Nada. Sou uma ovelha que foi escolhido entre as ovelhas. Por ser uma ovelha mais responsável, talvez. Uma ovelha, talvez, que tenha mais intimidade. Porque Deus não tem filhos queridos. Deus tem filhos que os querem mais. Entenda isso. Deus não vai responsabilizar pessoas que não se responsabilizam com Ele. Intimidade é o grau de constância, de relacionamento. Então Deus, Ele não tem filhos queridinhos, não. Deus tem filhos que querem mais a Ele, que estão buscando mais a Ele, que estão indo mais a Ele para conhecê-lo do que para pedir. Porque eu reconheço, irmãos, que se Deus não me ensinar, a partir dele, eu ser melhor do que eu tenho que ser para agradá-lo, não tem o que eu faça na minha empresa que alcance sucesso. Para mim, que sou servo dele. Porque não diz respeito, prosperidade financeira, a ser de Deus, certo? Porque senão o ímpio não prosperava financeiramente. Não diz respeito a isso. Mas no meu caso, o meu relacionamento com o Pai faz com que tudo que chegue nas minhas mãos não pare só em mim. Seja bênção. Eu vá compartilhando na comunhão.
roubava, não rouba mais, agora trabalha, fruto das suas mãos, compartilha. Então é isso. Nós precisamos dar o ressalto, porque senão a gente fica igual a esses homens. Se os romanos souberem o que Jesus está fazendo, eles vão tirar a gente do nosso lugar de poder e vai botar Jesus no nosso lugar. E aí a gente vai ficar como? Se agora a gente tem todo o poder. Só que Jesus está para além do poder, ele tem autoridade. A autoridade é para além do poder. Então, quando a gente está nesse clube, e aí para mim esse clube diz respeito às pessoas que não aguentaram o discurso de Jesus, esse clube aqui são aquelas pessoas que esperam Jesus do jeito que elas querem. Elas é que manipulam Jesus, elas que dizem como Jesus vai fazer. Elas pegam Jesus no pescoço, ó. Elas falam que pegam Deus no pescoço na sua oração. Que Deus é esse, né? Que deixa eu pegar ele no pescoço. Eu não quero servir um Deus desse. Eu não quero servir um Deus onde eu faço o que eu falo o que ele tem que fazer. Isso não é Deus para mim. Desse Deus eu sou ateu. Eu sou ateu de um Deus assim, que eu manipulo, que eu faço como ele tem que fazer para mim. Eu sou ateu de Deus assim. Não quero um Deus assim para mim. O meu Deus é o Deus de Jesus, é o Pai de Jesus. Para mim, eu sigo o Deus que é Pai de Jesus. Porque Jesus me ensina na relação que tudo que ele faz por conta do seu Pai. E quando ele vai, ele deixa para a gente o Espírito Santo. Vos deixarei o outro Consolador, porque ele também é Consolador. Porque o Pai e o Filho são um só. Mas são três. Mas são um. E é isso, igreja. A gente precisa saltar desse mundo de religiosidade, do evangelho consumismo, do evangelho fast food, da igreja fast food, da igreja marqueteira, da igreja que fica preocupada com marketing, da igreja que fica criando cultos com nome. Fala para mim, qual é o interesse de um culto chamado culto do lutador? Fala para mim. Ah, não, uma estratégia que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, irmão, pelo amor de Deus, todo culto deve ser de Jesus. Todo culto é do nosso Senhor Jesus. Não, mas é que esse nome, é que não sei o quê, é para atrair, irmão, esquece o marketing. Quando diz respeito ao Evangelho, o nome de Jesus tem todo o poder. Não há nada mais interessante no Evangelho a não ser Jesus. A gente não precisa inventar mais nada. A gente não precisa inventar nada. Jesus é suficiente. É para além de uma suficiência humana. Jesus é o único que cobre e preenche o vazio do ser humano. O seu evangelho, o seu amor, a sua vida em nós, preenche os nossos vazios, reconstrói nossos labirintos, faz dos nossos labirintos caminho rumo a céu, caminho rumo à eternidade. Não precisamos inventar nome de culto, não precisamos inventar tema de ano, não precisamos inventar tema de culto, não precisamos. Porque todo culto, todo ano, todo dia, nós vivemos para nos analisar nós mesmos. Matar o ladrão que há em mim, matar o bandido, o chato, o ignorante, o mentiroso, negar a mim mesmo, tomar minha cruz, isso é todo dia, e seguir pós-Jesus. Quando a gente faz isso, a gente salta desse lugar de religiosidade. E a gente fica despreso de uma relação aparente.
E a gente fica muito mais preso a um viver revelatório a partir do Espírito, da manifestação do Espírito. Então, cuidado e cuidemo-nos para que a gente não retroceda com o que a gente está vivendo aqui. Por isso que às vezes eu sou chato. Por isso que às vezes eu sou meio incisivo em algumas coisas. Por isso que às vezes eu realmente não deixo algumas coisas avançarem. Para que a gente não se perca, irmãos. Para que eu não me perca para aquilo com que o Senhor nos chamou. Eu sei que às vezes parece que não tem muitos elementos, né? Está faltando alguma coisa nesse culto. Passou o culto todo, o Felipe nem falou de oferta. Nem falei de oferta hoje, vocês perceberam isso? Nem falei de oferta e nem vou falar. Porque aqui é assim. A gente entende como faz. A gente não precisa ficar massificando. Se você tem responsabilidade com Deus, com o Senhor, quem sou eu para fazer vocês terem responsabilidade? Quem sou eu, irmãos? Se você não entender esse princípio, que essa casa aqui é um lugar de bênção para muitas vidas e para a nossa vida também. Se você não entende que aqui é o lugar que Deus tem construído famílias, vidas, pessoas, que pessoas veem, igreja é comentada no bairro, conheci um rapaz, um pastor, ele falou, rapaz, me falaram da igreja de vocês, um irmão falou, caramba, que igreja maravilhosa, que está tomando café com os outros, que está servindo. E sem a gente perceber, a gente está abençoando as pessoas. É isso, irmãos. Não pare de marchar. Aquele que pegou no arado, não seja apto para lançar a mão do arado. Continua firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Tudo que vocês fazem aqui nesse lugar não é vão. Deus há de abençoá-los, não sei como e onde. Não também se preocupe com isso, se preocupe com a sua vida. Mas fulano de tal não está fazendo. Deixa fulano de tal, o negócio é contigo. Deus chamou você. Porque se eu fosse me preocupar com isso, irmãos, nem aqui eu estava hoje, porque eu estou cansado, com a garganta doendo. O corpo doendo, cansado. Se eu for me preocupar com o outro, mas deixa o outro, meu negócio é eu e Deus. Eu que tenho minha missão aqui nesse lugar. Mas ninguém. E ninguém deve fazer porque eu estou fazendo, não. Vocês devem fazer porque o Senhor vos chamou a dedo. O Senhor vos chamou a dedo para essa missão. Então, vamos saltar para a gente não matar Jesus por conta da gente querer o nosso lugar e retirar Jesus do lugar que ele poderia tomar de nós. Porque, na verdade, o processo é esse, é que Jesus tome o nosso lugar. Que a gente tome a forma de Cristo. Que a gente não se conforme com esse mundo, nem com as coisas que nesse mundo há. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o com a renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar as coisas boas, perfeitas, agradáveis, maravilhosas, profundas, que Deus já tem preparado para vós. Então, deixa Jesus tomar o lugar. Deixa Jesus ser o primeiro. Deixa ele ser em você aquilo que ele precisa logo completar. O caminho que ele precisa reconstruir. Dá vazão para o Espírito. Busque as coisas do Espírito. Peça a Deus para você ter mais uma consciência espiritual. Busque por isso, ore por isso, viva uma vida digna no altar do Senhor. Se preocupe com isso todos os dias, irmãos. Porque o Senhor quer usar vocês aqui profundamente. E às vezes tem coisas que são impedidas e vamos lá, por conta da nossa falta de responsabilidade. Tem muita coisa que Deus, às vezes, como é que Deus vai mandar gente doente se você não sabe tratar? Como é que Deus vai mandar gente
difícil se você não sabe ainda cuidar. Se você não está pronto para cuidar, se não tem uma igreja pronta para cuidar. Deus vai mandar problema, na medida que a gente puder ser Ele para resolver os problemas. E aí eu começo a entender algumas coisas. E eu fico com paz. Mas a minha responsabilidade, além de fazer, é ensinar os irmãos e abrir os olhos dos irmãos, para que isso não nos passe desapercebido. O quanto Deus tem nos chamado para fazer a diferença a partir desse lugar. Escreve o que eu estou te dizendo. Essa igreja vai ser reconhecida pelo Brasil, fora do Brasil, no Rio de Janeiro e em outros estados, por conta do que Jesus vai fazer nesse lugar. Você pode escrever isso, irmãos. Não sei se daqui a 10, 5, 20, não sei. Não sei. Acho que ele vai fazer, para a glória dele, vai. Porque ele escolheu a dedo. Tanto vocês como esse lugar. Para fazer a vontade dele. Amém? Igreja, vamos ficar de pé para a gente terminar aqui.